Queridos, eu quisera que você me desse um pouquinho da sua atenção. Eu confesso que em 5 minutos eu termino. Somente a introdução do texto. Amém? Glória a Deus. O cenário do nascimento de Moisés certamente é um dos momentos mais sombrios de que a nação ou o povo hebreu está vivendo. Se é que podemos tratar da história de Israel. O que está acontecendo entre o povo hebreu é que eles estão escravizados. Esse mesmo povo que está escravizado no Egito, isso há muitos anos, entende-se de que esse homem, por certo conhecido como Faraó, ele não conhece nada da história de José. Ele não sabe quem é José. A saber que José foi um homem muito importante na história do Egito. Mas esse novo Faraó que está no trono, ele não sabe de nada do que José foi para o Egito. E ele não está nem aí para saber o que está acontecendo ou o que aconteceu. A história diz que então esse mesmo Faraó sentado no trono, ele vai abrir um decreto. E qual é o decreto? O decreto era que se nascessem crianças do sexo masculino, havia, ou melhor, a necessidade de matar todas as crianças do sexo masculino. Se nascesse do sexo feminino, deixasse viver. Porém, do sexo masculino, havia-se a necessidade de parar, não deixar crescer, não deixar viver. E qual eram os meios em que Faraó protagonizou para que isso acontecesse? Existia naquele tempo um rio conhecido como Rio Nilo. Essas crianças que nasciam do sexo masculino, elas nascendo do sexo masculino, as parteiras lançavam-se no rio para matar as crianças. Esse era o decreto da época. A saber que esse mesmo Faraó, sentado no trono, que quer de todas as formas parar o crescimento do povo hebreu, porque ele percebe que se o povo hebreu continuar crescendo, automaticamente, se haver um conflito no Egito, a nação de Israel está em maior número, e dando-se por conta de que esse maior número fará com que nós perdemos essa batalha. Então a única forma de nós colocarmos eles para ser menor do que a gente é paralisar o crescimento deles. Então o Faraó emite esse decreto. A única forma de nós pararmos o crescimento do povo hebreu é matando as crianças do sexo masculino. Nasceu do sexo masculino, a ordem mata, joga no rio. E nesse período aqui, uma mulher por nome de Joquebede, como é que é o nome dela? Joquebede, exatamente ela. Ela vai gerar, num período de decreto de morte, ela decide em seu coração gerar. Diga comigo, ela decidiu gerar. Pastor, tinha tanto tempo para ela gerar, mas ela decidiu gerar exatamente num decreto de morte, exatamente isso. Essa mulher então decide gerar em um período em que a nação está decretada pelo novo Faraó sentado no trono. Nasceu do sexo masculino, mata. E essa mesma Joquebede vai gerar um menino. Esse menino, ele vai se chamar Moisés, conhecido como libertador na Bíblia. É ele que vai ser o responsável para libertar a nação, o povo hebreu. Haja vista que essa mulher, conhecida como Joquebede, ela não tinha influência na política. Ela não era uma pessoa de posição social. Essa mesma mulher, ela não era parte de um grande exército, não. Ela não tinha um recurso financeiro, não. Era uma simples mulher. Mas ela decidiu gerar. Pastor, só um pouquinho mais de retorno, acho que sumiu meu retorno aqui. Ela não tinha influência, vou repetir. Ela não tinha influência política. Agora melhorou, hein, pastor? Ela não tinha influência política. Ela não tinha posição social. Ela não tinha exército ao seu favor. Ela não tinha recurso, mas ela decidiu gerar.
Porque não é o que me cerca que faz com que eu não gere, mas é o que eu acredito que está em mim, que é poderoso para fazer que eu gere, mesmo em tempo difícil. Então diga para o seu irmão, o que você está vivendo hoje não vai paralisar aquilo que você precisa gerar. Essa mulher aqui, automaticamente ela está em um decreto em que o seu filho está decretado à morte. Existe um decreto para a vida do seu filho, que é o decreto de morte, emitido por Faraó naquele tempo, e ela decide gerar. A Bíblia diz então que no capítulo 2, que essa mesma mulher que gera, que é Joquebede, ela percebendo ao chegar aos 3 meses, em que ela consegue segurar o menino, o texto diz que ela percebendo que não dá mais para escondê-lo, ela então vai preparar uma arca, diga comigo, uma arca, que é conhecido por todos nós dentro da cultura rabínica, como um cesto, um pequeno cesto. Haja vista que essa mulher, quando percebe que 3 meses já não dá mais para segurar, ela prepara um formato de um cesto, uma arquinha pequena, ela vai betumar com barro por dentro, por fora, ela vai selar todo esse cesto, e vai colocar o menino lá dentro. Ela coloca o menino, e o texto diz que a irmã de Moisés vai ficar visualizando, não no rio, mas na margem do rio Nilo. A saber que quando a filha de Faraó desce naquele exato momento para se lavar-se, ou seja, as suas donzelas que também passeavam pela margem do rio, não são elas que vão avisar, não são elas que vão avistar a arca, mas simplesmente a filha de Faraó que vai totalmente ter a visão dessa arca passeando pela margem do rio. O texto diz que a filha de Faraó, ela vai abrir a arca, ou o cesto, e quando abre, uma criança está dentro dessa arca e vai chorar, essa criança. Ao chorar, ela identifica que dos meninos dos hebreus é esta criança. Diante desse cenário, eu aprendo algumas lições. Quantos me aguenta de 10 minutos, diga amém. A primeira lição está aqui no capítulo 2, do versículo de número 2. O texto diz que essa mulher ela vai gerar num tempo de morte, num decreto de morte. Diga comigo, num decreto de morte. O texto diz que quando ela gera, ela percebe que esse menino tem algumas características diferenciadas de muitos meninos. Primeiro, não é ninguém que vai perceber o que o menino é. Não é ninguém que diz assim para ela, o seu filho é formoso, esconda. O seu filho é lindo, esconda. Não. O texto diz que a mesma mãe que gera é a mesma que percebe. Porque não é ninguém que tem que perceber aquilo que você gera. Quem tem que saber o valor que tem é quem gera. Não é ninguém de fora. Então o valor é dado-se por conta daquele que gera o milagre. Então quem é que percebe que o menino é formoso? A mãe que gerou. Então entenda, a primeira lição está aqui. É que eu preciso valorizar o que eu estou gerando. Se eu não valorizo o que eu estou gerando, eu não tenho como trazer valores de fora para dentro. Então valorize o que você está gerando dentro, para que muitos de fora também valorizem. Aperta a mão de quem vai para o céu. Você diga para o seu irmão assim, valorize o que você está gerando. Nós estamos vivendo um período, e é um período muito difícil. Um período em que nós damos valores para outras pessoas que estão gerando, mas não estamos dando valor para o que nós geramos em nós. Parece que o que o irmão gera é melhor que o meu, quando na verdade você só vai passar a enxergar o seu quando você aprender a dar valor pelo que você está gerando hoje. Quando Joquebede olha para o menino, ela percebe que o menino não foi ninguém que elogiou, foi ela que percebeu. Passa a perceber algumas coisas que você gera. Para de admirar coisas de outras pessoas e passa a admirar o que você precisa admirar. O problema é que eu só tenho visão para admirar o que é dos outros, mas não tenho visão para admirar o que é meu. Se valorize, se respeite a si mesmo, se comprometa com o valor que você precisa. O que ela está dizendo assim, o que eu gerei é muito melhor do que aqueles que geram. Porque se eu não valorizar, não tem ninguém que valorize o que é meu.
Você está entendendo isso aqui? Deixa eu tomar uma água aqui rapidinho. Então vamos lá. Ela está percebendo que o menino é? O menino é? Olha o que o texto diz. E vendo que ele era? Quem é que vê? Diga Joquebede. Nós vamos esmiuçar isso aqui. Amém? Vamos lá. Que vendo Joquebede. Diga Joquebede. Ela vê o quê? O menino que ela gerou. Aí o texto diz. E vendo ela que era formoso. Escondeu. Peraí, pastor. Se é bonito, não pode esconder. Porque automaticamente, quando eu compro alguma coisa, ou eu consigo gerar em mim com o recurso que eu conquistei para gerar, automaticamente eu quero mostrar o que eu gerei, porque é bonito, sim ou não? Você compra uma roupa nova, um terno novo, uma saia nova, eu vou dizer aqui, um salto da Labutan, uma bolsa da Louis Vuitton, uma bolsa da Schurz, não é? Os varão compram um terno da Garbo, quer mostrar. Você está entendendo isso aqui? Aí, pastor, só que ela é o contrário. Ao invés de ela mostrar o que é bonito, ela esconde o que é bonito. Porque existe o tempo de mostrar e existe o tempo de... Aí a gente tem que aprender a discernir. Porque nem tudo que é bonito é para ficar se mostrando. O que ela entende é isso. O que eu gerei não é para ficar sendo apresentativo fora de hora. O que eu gerei não é para ficar sendo mostrativo para... Não. Ele não vai servir de imagem ilustrativa para ninguém. Ele é o que eu gerei e é meu. Eu vou esconder o quanto eu posso. Aperta a mão do seu irmão e diga para ele: para de ficar mostrando o que não pode fora de tempo. Tem gente que parece que só sente prazer. Nós estamos vivendo um tempo do algoritmo. Meu Deus! Eu tenho que postar alguma coisa para a pessoa viver e se alimentar com aquilo que eu posto. Se eu não postar um oi... De vez em quando eu falo para algum... Eu falei para o evangelista Diego, que está comigo pregando em outro lugar. Eu falei para ele: deixa eu botar a cara aqui, porque tem gente com fome na tela. Que se não vê minha cara, não está satisfeito, irmão. Eu tenho que falar um oi. Porque senão o algoritmo não entrega. Tem que fazer mais. Não. Nós estamos vivendo um tempo que tudo que a gente conquista, a gente posta. Aí Joquebede dá uma lição para a geração de hoje. Eu sou o contrário. O que é bonito eu escondo. O que eu conquisto eu guardo. Eu zelo de... Eita! Cadê aqueles que vão guardar o que precisa ser guardado? Levanta a mão para dar glória, porque eu estou sentindo uma graça dele aqui. Devagarinho, com muito carinho, diga para essa pessoa: guarda, porque não é tempo de mostrar ainda. Mas é bonito, guarda. Pastor, mas eu quero mostrar. Tem tempo para mostrar, mas é o tempo de esconder. Não, é o tempo para todas as coisas. Joquebede entende que o tempo de gerar e esconder é esse. Ela gera e esconde. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O que nasce para crescer só fica escondido por um período de tempo. Só que nós precisamos respeitar o tempo que é do esconder. É o tempo de permanecer escondido aquilo que precisa ser escondido. Agora olhe para cá. O texto diz que completa-se 3. O texto diz que ela escondeu por 3 meses. Pastor, mas é muito pouco para esconder. Pastor, ela não podia esconder mais? Não. O texto diz que não podendo. Chega a hora que tem que liberar. O texto diz que vendo, não podia esconder por 3 meses. Não podendo, verso 3. E não, porém, mais escondê-lo. Ela olha que é o tempo de esconder, porém não podendo. O que ela está se referindo? Eu fui até onde eu pude. Eu fiz até onde podia fazer. Eu guardei com as minhas forças enquanto eu pude guardar. Agora eu fiz a minha parte. Agora quem vai fazer é a dele. Aí você está preocupado. Faça a sua parte, que Deus vai fazer a dele na hora certa. Joquebede olha para o menino e diz assim: eu não tenho mais como te esconder.
Eu não tenho mais como guardar você. Até porque à medida que o menino vai crescendo, ele vai chorando. Ele vai fazendo o quê? Chorando. Chorando. Ele vai chorando. Alguém uma hora vai descobrir que o menino está lá. Antes que alguém descubra e mate, ela prefere soltar o menino. O texto diz que não podendo mais escondê-lo, ela tem uma ideia. Ela tem uma ideia. Qual é a ideia, pastor? Ela vai formar um cesto, uma arquinha, um cestinho de junco. Ela mesma vai criar esse projeto. Ela cria esse projeto. E o texto vai dizer que ela vai abetumar por dentro e por... Olha que lindo. Qual é a intenção de Joquebede? É não permitir que a água do rio Nilo atinja o lado de dentro onde o menino... É por isso que o betume, ele servia para tampar a brecha. Porque se a água entra pela brecha, mata o menino afogado, sim ou não? O que ela está dizendo é isso. Uma coisa que não vai acontecer com meu filho é afogamento. Porque projeto de verdade não morre afogado. Olha para quem está do seu lado e diz para você, irmão, fica tranquilo, porque o que você gerou ninguém mata. O que você gerou ninguém morre. O que você gerou e cuidou, não tem ninguém que vai matar. Pode ficar tranquilo, porque é Deus que vai cuidar do projeto. É Deus que vai cuidar da trajetória desse menino. Toma a arca de junco, ela está preocupada. E se entrar água? Aí ela diz o quê? Eu vou colocar um betume por dentro e por fora. Porque exatamente aonde a água tentar entrar, ela não consegue. O que ele está dizendo, o que ela está dizendo é isso. Eu não posso jamais as coisas de fora penetrar e atingir a promessa do lado de dentro. Então toma cuidado. O que você guardou por muito tempo não pode ser atingido das coisas de fora, atingir o que está dentro, que é a promessa. O que Deus está relatando para nós é isso. Você escondeu por tanto tempo. Agora na hora de liberar o que precisa ser liberado para crescer, não fique fazendo de qualquer jeito. Entrega na minha mão, mas entrega com cuidado, porque daí para frente cuido eu. Ela prepara a arca, está tudo montado, revestiu de barro, betume, e aí ela pega o menino e pondo o menino no junco, ou seja, dentro do cesto. Alguns historiadores, ou melhor, alguns pregadores vai dizer que esse menino é colocado no rio. Não, ele não é colocado no rio, ele é colocado na margem. Margem é uma coisa, rio é outra. Eu já vi tanto pregador dizer assim, tinha crocodilo, a maré foi a favor. Meu irmão, não pregue o que a Bíblia não diz. Você fere a exegese do texto e deixa o texto horrível. A Bíblia, ela é completa por si só, ela não precisa de ajuda. Prega o que a Bíblia fala. Se a Bíblia parou de falar, não falava mais nada. É isso que é. O texto diz que ela coloca na margem do rio. Perceba, na margem do rio. E a sua irmã, ela fica de longe, observando para onde vai essa arca. Nesse exato momento em que a arca está indo na margem do rio, quem é que aparece para se lavar? Quem é que aparece? A filha de Faraó. Filha de Faraó. Aí o texto diz que as suas donzelas também passeavam por ali. Só que o texto é tão claro dizer, pastor Robert, que quando as donzelas passeavam e a filha de Faraó desceu para se lavar no mesmo momento, na margem do rio, a filha de Faraó, ela viu a arca. Quem era para ter visto? Quem estava mais perto. Quem é que estava mais perto? As donzelas. Mas quem foi que viu? A filha de Faraó. Você pensa que Deus vai entregar o projeto para qualquer um ver? Deus não vai deixar que qualquer pessoa veja aquilo que você demorou tanto para gerar. Não, eu vou repetir. Deus não vai permitir que qualquer pessoa fique de olho naquilo que você gerou com tanta dificuldade. Foi debaixo de decreto, foi debaixo de tanta dificuldade, mas Deus manda te dizer nessa noite: o cuidado é meu, sou eu que guardo, sou eu que protejo aquilo que você gerou. Levanta a mão para dar glória, porque eu estou sentindo uma graça. As donzelas estão passeando em volta, só que quem vê é a filha de Faraó. Porque Deus não mostra para qualquer pessoa aquilo que precisa ser mostrado. O texto diz que ela viu o menino, ela observa, ou melhor, ela observa o cesto, porque até então ela não tinha visto o menino, ela não sabia o que estava ali, ela vê somente aquele cesto flutuando. Ela observa, e aí o texto vai dizer que ela abre. Quando ela abre, uma criança está dentro desse cesto.
E ela identifica que é filho dos hebreus por causa do choro. Por causa do quê? Do choro. Diga para o seu irmão, até o teu choro é diferente. Eu vou repetir, até o nosso choro é diferente diante daqueles que nos vê. Isso aqui é interessante porque Moisés aqui é uma promessa. Moisés aqui é um fruto de uma grande promessa do que Deus tem para muitas nações. Ou seja, será alguém que vai libertar nações. E Deus sempre com suas missões, Deus sempre com seus propósitos. Deus não falha, Deus não falha. Deus, Ele cumpre o seu propósito de forma exata. Eu estou pregando para alguém aqui que acha ou pensa que está tudo acabado, que não vai mais dar jeito, que a situação está perdida. E Deus está dizendo, fica tranquilo, porque se você entregou na minha mão, eu estou pronto para guardar o que é seu. Chacoalha a mão de quem está do seu lado, diga, Deus está guardando o que é seu nessa noite. Eu acho lindo, pastor Arlene, porque o texto diz que Moisés é parte de um fruto. Isso aqui é um propósito de Deus. Essa mulher guarda, essa mulher protege. Só que o menino está crescendo. O menino está o quê? Crescendo. Chega o tempo em que ou nós decidimos soltar, ou nós decidimos segurar. Só que tem uma coisa, Joquebed me ensina e nos ensina que existe o tempo de segurar. Mas quando chega o tempo de soltar, ou nós opta em segurar e paralisar o crescimento, ou nós soltamos para que cresça de verdade. A pergunta que não quer calar para nós é essa: você vai segurar ou você vai soltar de vez para que cresça? Ou nós soltamos para que as coisas funcionem da maneira que Deus quer que funcione, ou então nós seguramos e barramos o crescimento daquilo que precisa crescer. Estou pregando para alguém nessa noite, que Deus está dizendo, é parte da sua decisão. Se você é como Joquebed, solta hoje aquilo que precisa crescer. Solta isso. Eu vou falar, solta, porque na minha mão cresce, mas na sua mão paralisa. Eu vou repetir, na sua mão paralisa, mas na minha mão cresce, porque eu vou gerar o crescimento. Olha para o seu irmão, diga para ele, vai soltar ou vai segurar? Diga para ele, solta a arca, meu irmão. Diga, solta o menino. Eu acho lindo. Senhora Romilda, um grande comentarista bíblico conhecido como Charles Spurgeon, ele diz assim uma certa feita. Ele dizia que a providência de Deus sempre navegava até mesmo nos rios mais perigosos. Entenda isso aqui. Esse rio aqui que ele navega, que o menino está indo, era considerado como um dos rios mais perigosos. Por quê? Porque ali morreram muitas crianças. Ali foi morta muitas crianças. E onde é que Moisés está passando? Pelo perigo. Só que sofre algum dano? Não. Porque quando eu passo a soltar aquilo que precisa crescer, Deus cuida em cuidar de verdade daquilo que precisa crescer. Se eu seguro, eu paraliso. Mas se eu solto, Deus traz o crescer. Então a pergunta não é outra: você segura ou você solta? O que Deus está dizendo para nós, quer ver o crescimento? Então comece a ter atitude para soltar aquilo que precisa ir. Porque a gente temos um costume de querer segurar tudo. Não, pastor, eu não vou soltar, eu não vou largar. E Deus está dizendo, se você não solta, não cresce. A gente fica tão preocupado em querer ver as coisas acontecer, mas só que a gente fica segurando ou colocando palpite na onde Deus não precisa do nosso palpite. A gente quer questionar Deus algumas coisas e quer se influenciar ou quer entrar em situações em que Deus não precisa de nós. Quando Joquebed solta o menino, ela está dizendo assim, eu não posso fazer mais nada, daqui para frente quem faz é o Senhor. Tem alguém que precisa entender isso aqui nessa noite. Entrega na minha mão e para de tirar aquilo que você já colocou várias vezes. Você coloca, você tira, você coloca, você tira. Você não sabe se decidir o que você precisa, o que você quer. O que Deus está dizendo é isso: solta na minha mão de verdade e você vai ver o quanto eu tenho para fazer na sua história. Diga para o seu irmão assim, toma a decisão hoje, vamos. Fala para o teu irmão, solta o que precisa crescer, mas não paralise o crescimento de ninguém. Eu posso falar isso aqui porque Deus está mandando? Porque tem pessoas, irmão, eu vou dizer isso aqui. Joquebed entende que se ela segura o menino cresce? Não. Você sabia que tem pessoas, eu vou dizer isso aqui, tem pessoas que servem de paralisação para ministério de outras pessoas?
Não, aqui não tem não, só lá em Campo Grande, onde eu moro. Ainda bem que o Diego não está aqui hoje, que ele é de lá. Está gravando não, está gravando, mas não vai chegar lá, não vai chegar lá. O anjo vai dar o livramento. Você sabia que tem pessoas que são acostumadas a paralisar o ministério de outra pessoa? Tem prazer, se eu não cresço também não cresce. Nós estamos vivendo uma geração assim. Pessoas que eram para buscar almas, se preocupar com o crescimento do outro e se alegrar, pelo contrário, a pessoa se entristece porque o outro está crescendo. São coisas que a gente está vivendo que a gente fica indignado. Em vez de o irmão estar alegre com o meu crescimento, não, ele está triste porque está vendo eu crescer. Deixa eu dizer para você, existe amizades que não pode fazer parte da sua história. Existem pessoas que não podem andar do seu lado de forma alguma, porque se andar do teu lado vai continuar paralisando o seu crescimento. Posso dar um exemplo? Eu vou dar um exemplo. Existe uma escola de profeta. No livro de 2 Reis, capítulo 5, você vai ver a história de Naamã. No final da história de Naamã, você vai conhecer um homem conhecido como Geazim. Como é que é o nome dele? Geazim. Ele fazia parte da escola de profeta. Ele era o segundo. Ele era um camarada que, como é que eu posso dizer? O braço direito de Eliseu. Uma certa feita, esse homem comete um delito. Vai correr atrás das carroças. Ele vai querer para ele algo que Eliseu rejeitou. O texto diz que por causa disso ele fica leproso. Ele fica leproso. Nessa lepra ele tem que sair da escola de profeta, porque leproso não podia estar em convívio. E aí ele sai. No capítulo 6 do 2 Reis, você vai perceber que Eliseu, ou seja, Geazim já não está mais na escola, porque ele não pode estar mais no convívio. Então o que acontece, pastor? O que acontece é que os alunos da escola de profeta, Jesus dá livramento. Corta o laço. Olhe para cá. Corta o laço mesmo. Porque só quem viveu no mundo da criminalidade sabe o que é isso. Quantas mães não choram aqui dentro e o filho está sendo preso agora? Mas é melhor ser preso do que descer a sepultura. Melhor Deus guardar do que descer. Olhe para cá. Ele era o braço direito. Quando ele sai da escola de profeta, o texto vai dizer que esses mesmos, no capítulo 6 de 2 Reis, estão dizendo para Eliseu: Eliseu, não vê que o lugar que nós estamos está apertado? Por que essa visão não tinha quando Geazim estava lá dentro? Por que enquanto Geazim estava lá, ninguém tinha essa visão de crescimento? Aí chega a todos e diz assim: você não vê que o lugar que nós estamos está apertado? Nos permita descer até o Jordão para apanhar viga. Por que eles não têm essa visão? Porque Geazim era o camarada que paralisava o crescimento da obra. Meu Deus! Geazim, ele não permitia. Era o tipo de pessoa que quando o pastor Eliseu não estava na igreja, ele queria mandar na igreja e nos irmãos. São paralisadores de ministério. Se eu não cresço, também ninguém cresce. Você está entendendo isso aqui, irmão? Então Geazim, ele saiu do meio do povo. E quando ele saiu, automaticamente começou a gerar crescer. Posso dizer algo para você nessa noite? Você aguenta? Olhe para cá. Deus vai tirar alguns Geazim do teu lado a partir de hoje. Deus vai tirar uns perturbadores que querem atrapalhar o teu crescimento. Tem coisas que só não aconteceu na tua vida porque você está andando com quem não deve, falando com quem não deve. Jesus está dizendo: larga a mão, porque quer atrapalhar o crescimento que eu preciso gerar na tua vida e no teu ministério. Levanta a mão para dar glória. Levanta a mão para dar glória. Olha para cá. Uma certa feita, Gênesis 12, verso 1. O texto diz que Deus se apresenta a Abraão e diz assim: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai para a terra que eu te mostrar. Aí Deus faz essa promessa: se tu sair, eu te dou tanta coisa, te darei as nações, enfim, farei de ti uma grande nação. Olhe para cá. Quando ele decide sair, a partir do verso de número 4 do capítulo 12, quando ele decide sair, o texto diz: e foi Ló com? Deus fez promessa para Ló? Deus fez promessa para quem? E por que Ló foi? Foi a convite de Abraão? Ele decidiu? Olhe para cá. Tem pessoas que é tão enxerida que mesmo sem você chamar para fazer parte da sua vida, fica se intrometendo em situação que não era nem para estar lá. Tem pessoas que você nem convida para tomar café da manhã, mas já está lá batendo na porta da sua casa dizendo: eu vim aqui para te visitar. Mentira. Corta esses tipos de amizade, porque na verdade não quer amizade, ele quer saber o que está acontecendo dentro da sua casa.
vai paralisar aquilo que precisa crescer. Eu vim pregar nessa noite e dizer para você: ninguém vai parar o que precisa crescer na sua história. Ninguém vai parar o que precisa crescer. Pega na mão do seu irmão e diga para ele: Deus vai tirar algumas pessoas do seu lado, viu? Diga assim para essa pessoa: muitos vão parar de mandar mensagem para você, até de bom dia. Há uma tesoura do céu cortando o cordão umbilical de muitas pessoas na sua vida. Deus vai começar a desvincular você de algumas situações. Você não vai fazer parte mais dessas mesas. Eu vou falar. Deus não vai permitir que você faça parte de mesas de rodas que você não pode estar presente. Está atrapalhando o teu crescimento. Deus vai te tirar de lá para te dar livramento. Levanta a mão para dar glória, que eu estou sentindo uma graça aqui nessa noite. Eu vou deixar você adorar por 1 minuto. Vai lá. Aleluia. Aleluia. Diga comigo: Deus vai me fazer crescer. O problema é que alguns crescimentos dão-se por conta de acontecer quando eu decido fazer alguma coisa. Deus quer me tirar de algumas situações em que eu não posso estar presente. Escute isso aqui. Só que tem hora que eu quero ficar tão envolvido com coisas que não é para estar envolvido, e eu passo a não viver aquilo que eu preciso viver. Existe um dialeto que eu falo sempre há muitos anos, que para você viver o que ninguém está vivendo, você precisa fazer o que ninguém está fazendo. Olhe para cá. Eu vou fazer um paralelo aqui. Josué capítulo 1, verso 3. Uma certa feita, você vai entender isso aqui. Moisés morre. Quando Moisés morre, Deus se apresenta para Josué prostrado junto com a nação e vai dizer assim: o meu servo Moisés, levanta-te, pois, agora. Levanta-te, pois, agora. Ele sabia ou não sabia que a nação, ele sabia ou não sabia, Deus sabia ou não sabia que Josué já estava ciente que Moisés tinha morrido, sim ou não? Sim. A nação toda sabia. E por que Deus reafirma uma coisa que ele já está sabendo? Qual é o sentido de Deus reafirmar aquilo que ele já sabe? Como é que Deus vê a situação de Josué e a nação? Prostrado, chorando pela morte do grande, estou pregando sobre ele, Moisés. Deuteronômio capítulo 34, verso 8. O texto diz que eles ficaram 30 dias chorando porque Moisés morreu. 30 dias. Aí o texto diz que quando no capítulo 1 de Josué, versículo 3, aparece Deus dizendo: o meu servo Moisés morreu. Sabia ou não sabia? Sabia. Toda a nação sabia. Só que era Deus dizendo assim: continuar chorando mais 10 dias não vai resolver, porque eu não vou trazer de volta quem precisa estar aqui. Não adianta você ficar aí paralisado esperando que eu traga Moisés de volta. Quem passou, passou. Agora é viver um novo tempo. Para de viver uma vida e um ministério paralisado quando você precisa andar a partir de hoje. Para de você mesmo entender que não dá mais tempo, quando Deus está dizendo: eu já estou te esperando aqui na frente há muito tempo já. O que Deus está dizendo para Josué é isso: aceita que perdeu, que é melhor, porque quem passou, passou. Agora viva o seu tempo. Diga para o seu irmão: viva o seu tempo agora, porque o tempo de Moisés passou, agora é o tempo de Josué para a nova história. Você está entendendo? Eu fico indignado que tem pessoas na igreja que eu pastorei. Eu tenho uma irmã lá que ela chora até hoje pela morte do filho, e eu respeito o silêncio dela. Só que já faz mais ou menos 2 anos, e eu falei assim: Maneli, ela é pioneira lá, ela é da década de 80. A igreja que eu pastoreio, ela tem aproximadamente 46 anos, a igreja, e ela é uma das pioneiras lá. E eu falei assim: até quando a senhora vai ficar chorando pela morte de Moisés? Até quando a senhora vai ficar se enterrando e velando um corpo que nunca mais levanta? Aprenda a viver o seu tempo de Josué hoje. Eu falei para ela: ergue a sua cabeça, viva o tempo. O seu filho passou, agora é o da senhora que precisa viver. Então tem pessoas que eu respeito o seu luto. Perdi, pastor, foi tão bom para mim. Abriu até o mar vermelho. Pastor, Deus fez milagre através dele. Fez, mas não faz mais porque ele não está no nosso meio. Aperte a mão do seu irmão, diga para ele: viva o seu tempo. Para de viver um ministério paralisado por causa de coisas antigas. Passa a viver o presente de hoje, porque Deus tem reservado o crescimento para a nossa vida
vida. Se você quer, joga a mão para cima e dê glória. O que Deus quer gerar em nós é um crescimento. O problema é que a gente não quer entender que Deus quer nos fazer crescer. Joquebede estava dizendo assim: igreja, o que Joquebede está dizendo é isso: igreja, eu aprendi a guardar, mas também na hora de soltar, eu soltei para crescer de vez. Você está entendendo isso aqui? Se Joquebede não tivesse essa inteligência de entender que é tempo de guardar e é tempo de soltar para crescer, certamente Moisés estaria paralisado com o seu ministério, ou Deus com certeza daria um jeito de outra forma. Mas ela foi sábia, teve visão, irmão, para entender que Moisés tinha um propósito diante de Deus. Entenda que tem pessoas que têm um propósito como eu e você temos diante de Deus. E Deus está dizendo: esse é o momento de você crescer muito mais. Esse ano vai ser o ano que Deus vai gerar crescimento no teu ministério, na tua casa, na tua vida financeira, na tua empresa. Pega e recebe isso aqui. Deus vai abrir o céu para te abençoar, vai mudar a tua história, vai virar a chave ao teu favor. Se você crê, você vai viver o melhor ano de todos os tempos. Se você crê, pega essa palavra, porque Deus vai te dar crescimento. Fica de pé, por gentileza. Fica de pé. Diga para o seu irmão: Deus vai te fazer crescer. Deus vai. Diga para o seu irmão: você vai soltar ou vai segurar o que precisa crescer? Diga para ele assim: eu vou soltar. Já que Deus quer que eu solte, eu vou soltar para crescer. Não, pastor, eu entendi o recado. O recado é esse: eu preciso soltar. Já que Deus quer trazer crescimento, eu preciso soltar. A gente não cresce muitas das vezes. A gente tem o prazer de admirar ministérios. Que coisa linda, que voz linda, como que canta, como que prega. Aí Deus está dizendo: solta para eu deixar você crescer. Deixa eu te fazer crescer. Deixa eu te fazer crescer da forma que precisa, tomar uma proporção diferente, porque tudo que cresce cria uma nova forma. Você já parou para analisar? Que o que cresce toma outra forma, cria outro modelo daquilo que você estava acostumado a ver. Então Deus está dizendo assim: deixa crescer para eu trazer uma nova forma. O crescimento dói, mas é necessário para te lapidar e viver melhor. Pega na mão dessa pessoa. Tem alguém para cantar, pastor Arlene? Tem, por favor. Eu quero orar por essa igreja agora. Eu vou falar algo aqui de Deus, irmão. Eu quisera que com muito carinho você apertasse a mão dessa pessoa e dissesse assim: solta e deixa Deus dar crescimento. Para de amarrar o ministério do seu marido, da sua esposa. Solta. Para de amarrar o ministério do seu filho. Solta. Para de ficar querendo ser barreira para a vida de alguém. Você está entendendo isso aqui, irmão? Porque se a gente não solta, Deus se encarrega de fazer outra forma. Mas solta se dá para soltar. Solta algumas coisas que precisa crescer. Muitas das vezes a gente solta outro tipo de coisas, mas o que é necessário nós não soltamos. Nós solta uma palavra que não é para falar. Nós solta uma piada que não podia ser soltada. Mas a gente não consegue soltar aquilo que é de extrema responsabilidade para gerar crescimento. Então Deus está dizendo para nós: solta para que eu gere crescimento esse ano. Escuta isso aqui. Eu vou dizer isso aqui para edificar a fé de alguém. Isso aqui eu falo rapidamente porque não é para minha vanglória, mas eu preciso falar isso aqui porque é na medida que eu estou pregando do crescimento. Eu saí daqui no ano de 2021. Eu entrei numa casa de aluguel que tinha 3 quartos, como tem hoje, 3 quartos, 3 cozinhas, 3 banheiros, garagem para 2 carros. Isso lá. Deus nos levou daqui para outro lado. Escute aqui. Somente com as roupas do corpo. Só quem tinha cama para dormir eram meus filhos. Está ali a prova. No quarto deles. Só eles tinham cama. E como é que você dormia, pastor? Com a esposa? Nós pegávamos estrado duro. Nós colocávamos o edredom em cima, amarrávamos os estrados e dormia. Tinha dia que nós acordava no meio dos dois, mas dando glória, porque eu sabia que Deus ia gerar crescimento. Deus ia gerar crescimento. Pastor, e aí o que o senhor fez? Eu acreditei no ato profético. A casa não tinha nada,
mas eu acreditava no Deus que podia. Eu falei, quem me trouxe para cá é fiel para poder fazer todas as coisas. E eu me lembro das profecias durante 3 anos aqui na Baixada, do que Deus faria lá. Isso com apenas 2 anos. Eu estou 5 anos, mas com apenas 2 anos. Quantos anos? A casa vazia, eu me lembro que eu passava pela sala e dizia assim: eu profetizo um rack na minha parede. Eu profetizo um sofá na minha sala para receber os irmãos. E eu tenho um costume em casa. O primeiro móvel que entrou na minha casa foi uma mesa, porque eu não como fora da mesa. Eu não sou judeu, tá? Mas eu não gosto de comer fora da mesa. Quem me conhece sabe, tem que ter uma mesa. Não dá. Eu comprei primeiro uma mesinha de plástico e fui comer nela. Foi a primeira coisa que entrou. E eu me lembro que eu comecei a profetizar: eu quero uma geladeira, eu quero um armário nessa parede, porque a casa é bonita e eu preciso ter coisas bonitas aqui também, para acrescentar a sua beleza. E eu comecei a profetizar nos quartos, guarda-roupa. Eu comecei a profetizar nos 3, ar-condicionado, tudo em 2 anos. Quantos anos? Em 2 anos eu já estava vivendo tudo aquilo que eu profetizei dentro da minha casa. Pastor, e aí? O senhor é rico lá? Não, tudo ganhado. Então é móveis velho? Não, tudo novo. Tudo novo. Novo. Tudo novo. Diga para o seu irmão: Deus não tem nada velho para você. Velho, Deus só deu para mim e para minha esposa só. Eu para minha esposa, mais nada. Só eu. A Romida fala que eu sou velho, agora eu tô acabando admitindo que é verdade. Meu Deus! Falei para ela: Romida, você tem idade para ser minha mãe. Aí ela falou: não, Deus me livre, pastor. Ela falou para mim. Olha para cá. Em 2 anos Deus cumpriu o crescimento, sim ou não? Sim. Hoje, eu estou há 16 anos, vou completar agora vivendo só do altar. Altar de Deus. Pastor, como que se vive do altar? Do altar. E eu não tenho vergonha da igreja que eu pastorei. Eu digo para eles assim: sabe quem coloca comida na minha casa? São vocês. Sabe quem faz o meu carro andar todos os dias, quando vocês ligam 3 horas da manhã, 4 horas da manhã para mim receber vocês em qualquer lugar? São vocês. Então a igreja lá, escute isso aqui. Olha isso aqui. Eu vou falar isso aqui porque Deus está pedindo: cuide dos seus pastores. Eu nunca obriguei eles a fazer nada. Meu aniversário foi agora em março. Eles disseram: pastor, o que o senhor quer? Quer que nós arrumemos o seu carro? Ou quer um bolo com um aniversário bom lá? Eu falei para eles: arruma meu carro, porque a festa passa do dia para o outro. Arruma meu carro. Colocaram pneu novo, suspensão nova. Glória a Deus! Irmão, escuta isso aqui. Cuida da sua liderança. Pastor, mas que base bíblica tem? Eu vou falar isso aqui. 1 Coríntios 9, 13 e 14. Eu falei isso várias vezes aqui essa semana. Paulo disse assim aos irmãos de Corinto, dizendo assim: não sabeis de vós que o que vive do altar se alimenta? Portanto ordenou o Senhor que o que vive do altar se alimente do... Então eu não tenho vergonha de falar nem de dinheiro lá na minha igreja. Não tenho. Então sabe o que eu quero que você entenda? Que quanto mais você investe no reino, mais o reino vai investir e te gerar crescer. Olhe para cá. Tinha uma irmã lá na igreja, que ela começou do nada. Nada. Devagarinho foi crescendo. Hoje, o salário dela é 40 mil reais. 40 mil reais. Quanto? 40. Isso quando está fraco a clínica dela, porque hoje ela tem uma clínica, ela é fonoaudióloga. Inclusive, me dá até algumas aulas de graça para cuidar do pastor. Todo dia manda uma lição para mim. Pastor, pega essa aqui, pastor, para melhorar a sua dicção. Você está entendendo isso aqui? Então o que eu quero que você entenda: Deus quer gerar crescimento. Deus vai gerar crescimento em todos nós, irmão. Eu estou falando isso aqui não é para minha glória, é para a glória de... É para que você entenda que se você entrou aqui sem fé, Deus quer cuidar de você muito mais ainda. Pensa num cara enjoado, sou eu, irmão. Olha para cá. Pastor Robert, eu sou um camarada caro. Pensa num cara que gosta de roupa boa. Sou eu, esse cara aqui que você está vendo. Então eu não tenho vergonha de chegar para Deus e dizer assim: Deus, eu quero um sapato tal. Deus, eu preciso de tanto. Eu falo, não tenho vergonha, porque nós somos filho. Ele, Ageu 2:8, ele é dono da prata e dono do... Tem gente que tem essa mente bloqueada para dizer: eu tenho medo de pedir dinheiro para Deus. Então fica na miséria. Aprenda. Você tem coragem muitas das vezes de pedir para o vizinho, mas não tem coragem de pedir para Deus dobrando o joelho. Meu Deus! Aí olhe para cá. Eu vou dizer para você, e não tenho vergonha, tá minha filha e meu filho ali. Estão até bonitão, né, irmão? Olha lá, chique demais. Você acha que quem calça e quem veste nós?
É eu que compro? Não. Tudo roupa vem da Europa. Ali, ó. Vestido, calçado. Eu nunca comprei uma blusa social na minha vida. Cada blusa que eu uso custa 500, 600 reais. Eu tenho dinheiro para isso? Não tenho, mas quem é que faz? Então, pelo amor de Deus, a partir de hoje, coloca nessa cabeça aqui, ó. Nessa cabeça que Deus quer te dar muito mais do que você está vivendo. Coloca na sua cabeça, a partir de hoje eu entendo que, como Joquebede entendeu que eu não posso segurar o que precisa crescer, hoje eu vou soltar de vez para gerar crescimento. Buga a sua cabeça. Cadê a irmã que vai louvar? Tatiane, fecha os seus olhos, pega na mão do seu irmão agora. Eu vou orar por prosperidade aqui agora. Eu tenho autonomia e autoridade para profetizar sobre a sua vida por tudo que eu tenho vivido hoje. Vai lá, fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quisera que você orasse comigo. Pai, eu peguei aqui sobre Joquebede, Moisés, que foi aquele que libertou a nação dos hebreus. Senhor Deus, ele cresceu, ele virou um grande líder. Joquebede entendeu que aquilo que precisava crescer não podia estar preso. Então, a partir de hoje, Senhor, aqui está uma igreja que vai viver o crescimento que precisa. Senhor, visita o coração desta mulher, visita o coração desse homem, aqueles que entraram aqui desacreditados. Senhor, que eles saiam daqui a partir de hoje cheios, entendendo que o Senhor vai gerar crescimento para a glória do teu nome. Se você acredita, comece a adorar a Ele. Comece a adorar, comece a adorar, comece a adorar. Todo decidido. Isso, adore, adore. Você estava. Ora. Ore e adore. Isso, vai. Vai. Erema Xandarabahaya. Urabacalabara Xandarabahaya. Do seu Turemitri Assai, o Rebe Faragando. Agora escute a minha glória. Meu Deus, da glória. Turemitri Assai, tive que